Recebendo agora, nos nossos estúdios, o André Colari, CEO da Smart House Investments. André, bem-vindo aqui na nossa programação. Prazer falar contigo. Mário Goulart continua aqui com a gente também. André, bom dia para você. Bem-vindo aqui na nossa programação. Prazer falar contigo, viu? Bom dia, prazer é meu. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. É uma honra para mim estar aqui. Ô André, eu estava até comentando com o Mário, né, no primeiro bloco, sobre esse cenário, né? A gente está vivendo um movimento de 8 altas consecutivas no Ibovespa, um dólar que caiu de uma forma impressionante ao longo dos últimos dias, passou lá de 5,80 e pouco para quase 5,40, né? 5,50 praticamente. Os DIs fechando, ou seja, a gente está vivendo um movimento de apetite ao risco, consolidado também com os dados americanos. Como é que você está vendo todo esse cenário? Como é que você está vendo esse apetite dos investidores pelo mercado financeiro, pela Bolsa de Valores? A gente teve alguns movimentos assim, no curto prazo que eles são balizadores dessa subida, né? Tanto uma melhor comunicação aí do governo quanto ao mercado, né? Isso sinaliza um pouco positivo e diminui um pouco do ruído fiscal. Teve também a própria melhora, a perspectiva dos juros americana que tende a baixar aí nos próximos meses e também uma relativa estabilidade que favorece ativos de risco. Então a gente teve alguns cenários positivos e aí a gente teve essas altas aí consecutivas. Olhando por fundamento, a Bolsa brasileira é uma bolsa barata, tem muita empresa barata, quando você olha múltiplos globais, então tende a ter algum espaço de apreciação, porém aquela velha máxima. A gente ainda tem que conviver com ruídos quanto aos aspectos internos e externos que podem, por mais que está barato, pode não apreciar tanto, né? Mas teve alguns movimentos legais aí nos últimos dias. Pois é, inclusive a gente vê uns setores, né, André? Alguns setores desempenhando bem, alguns setores tendo esse apetite, principalmente o setor bancário, né? A gente vê o gringo voltando, a gente vê investidores voltando para o setor bancário e isso acaba trazendo, né, uma certa visão um pouco mais otimista. Que setores que você está monitorando, que setores que você está analisando, que acha, né, que pode ter uma melhora de percepção, principalmente pelo fato de que nesse primeiro semestre a gente teve muitas empresas um pouco mais amassadas, né? Elas sofreram com vendas, sofreram com quedas e nessa tentativa de retomada. O que você está monitorando nesse cenário, André? O setor financeiro, assim, historicamente a gente tem muito peso, né, no Ibovespa e na Bolsa. Para o setor de commodity a gente tem dois grandes empresas que são a Petrobras e a Vale, que elas têm um benefício aí da alta do dólar, né? Que está em números nominais também, por mais que abaixo ainda é alto, e são empresas que trabalham com uma margem bem expressiva, então são empresas que têm performado bem. E o setor bancário, que também é um dos principais, ele é muito defensivo, né? Os bancos no Brasil são bem estáveis, os bancos operam bem no Brasil em cenários adversos, então eles estão bem preparados. Tanto é que os bancos provavelmente, se tiver um crescimento moderado, se tiver um pouco da melhora aí na população, eles tendem até a crescer resultados aí, porque eles sabem navegar bem diante das tendências. Quanto a questões que podem surpreender quanto a setores que podem surpreender positivamente, é aquela velha história. A gente tem setores no Brasil, como consumo, como construção civil, como varejo, né, que são bem correlacionados a esse ciclo dos juros. Então são setores que estão bem amassados, estão bem descontados. As empresas também estão com balanços complicados ainda, né? Claro que algum outro setor, alguma outra empresa tem um pouco melhor, outro um pouco pior em tudo por questões intrínsecas, mas essas ações domésticas, elas podem sofrer uma apreciação em função de uma queda mais acentuada dos juros. Então é algo que pode acontecer. Porém, a gente não... Está difícil hoje cravar se os juros ele vai baixar, vai ter manutenção. Nós temos algumas questões externas que também dependem, então acho que temos que acompanhar aí para ter um panorama mais claro. Essa resposta sua, André, está muito relacionada. Saiu hoje uma reportagem, né, até com alguns analistas do Citi falando, olha, o próximo ciclo de investimentos aqui no Brasil
ele vai depender de um cenário de juros nos Estados Unidos, como que as coisas vão desenrolar por lá, e na questão doméstica também, um ciclo de reformas, alguma sinalização um pouco mais aprofundada de melhora do ambiente brasileiro. Então, se para quem gosta de fazer esses investimentos, mas pensando no longo prazo, quem gosta de encontrar essas oportunidades de empresas um pouco mais amassadas, pensando não no trade, mas num longo prazo, talvez a gente esteja nesse início de ciclo, talvez a gente esteja nesse ponto de inflexão, onde a gente vislumbra uma melhora do ambiente nos Estados Unidos, a gente vislumbra também um ambiente um pouco mais de reforma no Brasil. A gente pode estar começando a viver esse novo ciclo de investimentos aqui no Brasil, e aí sim, onde se abrem as grandes oportunidades? Pode, e essa máxima é engraçada, mas é sempre difícil acertar esse período exato de inflexão, né? Isso é muito difícil. A vantagem é que a gente tem algumas ações que têm ponto de entrada interessante, algumas ações negociadas a múltiplo sobre patrimônio, ou múltiplo sobre lucro barata, que são relativamente de companhias bem gerenciadas, bem tocadas. Então, como tem preço sobre fundamentos, talvez tem algumas ações que são sim interessantes dentro desses setores. Como, por exemplo, não vou citar ações, né, que é meio... Mas, assim, por exemplo, a indústria da construção. Tem algumas empresas que estão bem amassadas, mas são bem resilientes, tem bastante ativo, são empresas que navegam bem a um médio e longo prazo. Então, pode ser que seja um ponto de inflexão. Agora, é muito difícil acertar exatamente quando comprar, qual é o momento ideal. É mais fácil apostar em empresas que estão baratas, bem gerenciadas, esperar um pouquinho mais de médio e longo prazo, né? Que é mais ou menos o que você falou aí. Ô André, eu quero chamar o Mário para a conversa também, que o Mário tá junto com a gente aí praticamente todos os dias, e eu gostaria de ouvir a opinião dele também. Ô Mário, você estava ouvindo a pergunta, né? Principalmente nesse ponto de inflexão e a dependência que a gente tem das reformas e do cenário lá dos Estados Unidos. A gente conversou um pouco sobre esse cenário. Eu queria ouvir um pouco da sua opinião sobre justamente esses setores, essas empresas, o que você está avaliando que pode se sair melhor nesse ambiente. Qual que é a sua percepção, Mário? Olha, boa tarde, André. Bom dia, André. As empresas, como você disse, um negócio que eu concordo assim em gênero, número e grau. Existem empresas no Brasil que elas são bem gerenciadas, são empresas boas e que elas vão bem, acho que em qualquer cenário. Então, num cenário mais desafiador, elas vão bem, num cenário mais positivo, elas explodem. Temos essa situação. A questão é encontrar essas ações e encontrá-las a múltiplos atrativos, né? Quando você consegue achar uma pérola dessas, é maravilhoso. Mas eu acho que essas empresas bem administradas, mesmo que a relação preço-lucro, a relação preço-valor patrimonial, aí dependendo de como você faz a sua análise, se você faz uma análise só vendo o PL, se vai pelo PVP, se você faz pelo produto, muita gente gosta de ver o produto do preço-lucro pelo valor patrimonial. Quando você consegue encontrar uma boa ação desse tipo, mesmo que ela esteja um pouco cara, eu acho que vale a pena fazer o seu investimento pensando sempre no longo prazo. Às vezes você vai ter aí um momento em que ela dá uma queda, mas você continua... Tem empresas que eu tenho em carteira há mais de 10 anos e pretendo continuar tendo pelo menos pelos próximos 10 anos. Então, eu concordo contigo. Agora, a Bolsa Brasileira, ela é uma composição aí de, sei lá, mais de 70 ações. Você tem aí, como você disse, um peso fortíssimo do setor de commodities. Commodities responde, grosso modo, assim, olhando de orelhada aqui, por 1/3 da Bolsa. Setor financeiro corresponde a... acho que 1/4 da Bolsa, isso aí já deu 2/3 da Bolsa, e o outro terço é outros, né? Então, você tem que achar... Agora, realmente tem boas empresas aí para serem garimpadas. A gente não vai falar aqui para não ser recomendação, mas tem sim, e eu concordo contigo. Muito bom, Mário. André, nessa pegada aí que o Mário estava falando, né? Ele falou, tenho ações há 10 anos, pretendo ficar por mais 10 anos.
Como que você enxerga, né, esse filtro que a gente faz, que os analistas, que muitos investidores fazem para encontrar, inclusive, essas empresas que até o nome a gente pode falar assim, ó, invendáveis, né? É claro que é só se perder muito o fundamento, coisa que a gente não vê em grandes empresas aqui no Brasil. Inclusive, eu tomo como exemplo, né, o próprio Warren Buffett, que ele tem ações lá da Coca-Cola há centenas de anos, brincadeira, não são centenas literalmente, mas há muitos e muitos anos, né? Há décadas, o Barça aqui no Brasil, que tem empresas há décadas também. Muita gente pensa que assim, subiu muito, vou vender, subiu 100%, 200%, vou vender, subiu 30%, vou vender. Mas essa perspectiva, né, de encarteirar, de deixar, de trazer, de ser sócio efetivamente da companhia, acaba sendo uma visão interessante e validada, né, por grandes investidores. A ação nada mais é do que uma fração de uma grande empresa. Investir em grande empresa é muito mais fácil quando você faz de médio e longo prazo, é muito mais coerente. O grande ponto é que o Brasil é um país em que as pessoas têm uma mentalidade um pouco mais complicada nessa relação médio e longo prazo. Talvez por uma questão de aculturamento financeiro, talvez por uma questão de um passado né, de ciclos e contraciclos muito graves assim, da economia. Então, o brasileiro médio não tem muito essa visão. Mas, basicamente, comprar uma ação é comprar uma fração de uma grande empresa, de uma empresa boa. Se for uma empresa boa, bem administrada, que tem controle, principalmente, eu acredito mais em empresas de controladores, mas, enfim, que tenham uma administração bem tocada, com interesse atrelado, que tenham um diferencial competitivo, que sejam em setores que são mais defensivos ou têm menos potencial de ser disruptado e que sejam bem posicionadas, faz muito mais sentido segurar no médio e longo prazo, assim como o Mário falou. O tradear, ele é muito difícil. A geração de valor ela é mais fácil de acontecer, ou ela é mais tem uma probabilidade maior quando você escolhe uma boa ação, você senta nela e você fica por muito tempo. Você está sempre acertando o trade, você está sempre acertando o ponto de entrada e saída, é muito difícil, entendeu? Então, basicamente, acho que devemos comparar mais a ação com empresa e não com jogo. Então, é mais fácil essa visão. Ô, André, falando